Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a essa aula de agora, que nós vamos começar a falar com relação à pontuação, que é uma coisa muito legal, um assunto que eu gosto bastante, porque dá para você trabalhar bastante situações com ele. Alan, o que é pontuação? Por que eu devo trabalhar com pontuação? Pontuação é uma métrica que você tem para ver o engajamento, a temperatura de engajamento dos seus leads. O que isso quer dizer? Digamos que assim, quando você tem uma lista de e-mails, você tem um conjunto de pessoas que estão lá apenas porque se cadastraram no teu site, na sua campanha, assim por diante. Quando você cria um segmento de filtro, um segmento filtrando, você pega uma parcela dessa lista. Digamos assim, eu quero todas as pessoas que acessaram o meu site ou que compraram o meu produto. Dessa forma você já consegue ter uma segmentação um pouco mais preparada dos tipos de pessoa que você vai estar se comunicando. E aí a pontuação, ela vem como um ponto mais forte de segmentação. Porque em vez de eu só pegar, por exemplo, assim, todas as pessoas que visitaram o meu blog, eu posso pegar todas as pessoas que visitaram o meu blog e que tem mais de 50 pontos de engajamento. Consequentemente, a minha estratégia me diz que 50 pontos de engajamento a pessoa tende a se tornar um cliente. O que eu posso fazer então para melhorar a possibilidade de se tornar cliente? E é aí que entra justamente a pontuação. É esse nível de você medir a temperatura dos seus clientes. Para que você possa saber, opa, esse cliente aqui, ele já comprou 2, 3 produtos meus, então eu posso mandar para ele uma oferta especial com desconto. Eu posso mandar um convite, posso chamar ele para uma consultoria, uma mentoria e assim por diante. Afinal de contas, eu sei que ele tem mais engajamento, ele gosta de me acompanhar. É diferente de, por exemplo, eu criar assim, todos os alunos do TEN. Eu posso mandar um e-mail para todos os alunos do TEN, mas não necessariamente que todos os alunos do TEN realmente estão engajados com o treinamento, engajados junto comigo, beleza? E assim eu posso fazer ofertas diferentes. Mas como funciona então para trabalhar e começar a ativar a pontuação? Quantos pontos eu dou para cada ação, quantas coisas assim por diante? Isso não tem uma regra definida, tá? É de projeto para projeto. Você tem que avaliar junto com a sua estratégia quanto que é uma pontuação de venda e quanto que não é uma pontuação de venda. Como que você pensa nisso? Você tem várias ações para definir, tá? Eu vou colocar aqui, Manager Actions, né, no caso de pontuação. Você vai ver que aqui você pode dar mais e menos ponto conforme algumas ações. Por exemplo, downloads de ativos, se um e-mail foi enviado, se um e-mail foi aberto, se a pessoa submeteu um formulário, se visitou uma landing page ou se visitou uma URL específica. Com base nisso daqui, você vai fazer um cálculo pensando que quantos pontos que um lead seu precisa para poder se tornar um lead de comprador. Como que eu posso saber disso? Pega uma base do teu histórico, veja lá os teus clientes que compraram, qual que é o histórico do que eles acessaram, quantos posts às vezes eles leram antes de comprar um produto, quantas vezes eles te mandaram um e-mail, quantas vezes eles abriram o seu e-mail antes deles comprarem um produto. Aí você começa a gerar uma margem ali, uma média de que é quanto para cada um, beleza? Bom, eu vou pegar aqui então uma planilhinha aqui básica para que a gente possa estar trabalhando em cima. Vou colocar aqui como escrito, né, como pontuação. E digamos que para uma pessoa comprar de mim, ela é uma pessoa que precisa de 50 pontos. Então, vou colocar compra de produto, vou colocar aqui, ela precisa, né, aqui é ação e aqui é pontuação. Beleza, 50 pontos. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui as minhas ações. Eu tenho ação, por exemplo, aqui, download de ativo. Lembrando que o download de ativo pode ser um redirecionamento de link, né? Ou seja, acessou uma URL específica. Se o e-mail foi enviado, eu não vou utilizar isso daqui, eu vou tratar com o e-mails aberto. Então, e-mails abertos. Beleza? Aqui eu tenho que submeter um formulário. Então, submeteu formulário. E por último aqui, né, visitou uma landing page, uma URL específica. Então, visitou URL. Beleza, tenho 4 ações. E quando eu defini que quando uma pessoa vai trabalhar aqui, justamente com a minha pontuação de 50 pontos para uma compra, eu percebi que ela simplesmente leu, digamos assim, 5 e-mails meus. Vou colocar aqui 5 e-mails meus. Ela submeteu 2 formulários. E ela visitou uma URL minha, ou seja, vou colocar que ela visitou, 6 posts do meu blog, beleza?
E vou colocar que ela baixou 2 e-books, por exemplo, download de ativo pode ser de e-book, certo? Como nós vamos fazer um cálculo da pontuação de cada um? Basicamente, nós temos aqui, vamos somar, fazer uma soma aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, soma disso daqui. E nós temos aqui que nós temos 15 ações para que uma pessoa realize uma compra. Basicamente, nós vamos colocar aqui, ó, total de ações. Nós vamos colocar agora aqui, ó, para ver qual que é o peso de cada uma dessas ações. Então, basicamente é esse valor aqui, ó, B2, divididos por esse daqui, que é o C2. E aqui nós temos um peso de 3,33. Deixa eu arredondar aqui para 60. E aí nós temos aqui, ó, 4 pontos. Consequentemente, então, o que nós vamos fazer é vir aqui, ó, e definir justamente esse tipo de ação. Então, por exemplo, download de e-book é igual aqui, ó, a 4, que é o peso que ele tem. E nós vamos definir aqui, então, ó, download de assets. E aí a gente pode definir, no caso, qual que é o e-book. No caso, qual que é o download do selo. Salvar e fechar. Criar uma nova aqui. Vamos colocar aqui que agora temos um e-mail. Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, ó, e-mail aberto. Aí, colocar aqui também 4 pontos. E-mail aberto. E aí eu vou definir quais que são os e-mails. Que, né, eu quero que o e-mail de SMTP, por exemplo, que está dentro da minha sequência de conteúdos, a qual a pessoa vai estar recebendo pontuação e pode fazer uma compra. Então, salvar aqui. Agora nós vamos para o próximo, que é submeter um formulário. Então, vou vir aqui, ó, submeteu um formulário. A gente seleciona aqui também, ó, submit form, 4 pontos. E aí a gente define qual o formulário da nossa campanha, obviamente. Nós estamos falando que nem eu tenho vários produtos, tenho Ten, tenho Task, tenho plugin. Se eu colocar para ele ser qualquer formulário que ele submeter, fica muito avulso. E se eu estou trabalhando com lead dentro de um segmento, por exemplo, de treinamentos, pessoas que seguem um treinamento, eu tenho que colocar os formulários de treinamento somente para adicionar pontos para ele. Beleza? Salvar aqui e por fim nós temos aqui visitou, né, o URL aqui. Então vou colocar aqui, ó, visitou o URL do site. Posso colocar aqui mais 4 pontos. E eu vou colocar aqui o que visitou, né, URL específica. Vou colocar lá do meu site, digamos que eu tenho uma categoria sobre /e-mails e aqui em diante todo mundo, né? Ou seja, todo mundo que seja /e-mails que eu quero que a pessoa adicione lá. Posso colocar regra aqui com relação a quanto tempo ficou, quanto tempo para retornar, quanto tempo total ficou na página e assim por diante. No meu caso aqui, vou seguir o padrão, só deixando a pontuação. Que consequentemente, todas as nossas pontuações vão ficar sempre igual? Não, tá? Por que não? Depende muito de campanha para campanha. Digamos que a gente vai vender ou falar sobre um treinamento, por exemplo. Para vender um treinamento, a pessoa ela tem que baixar 3 e-books, ela vai ler 10 e-mails, ela vai submeter 2 formulários, tá bom? Visitar aqui pelo menos, 15 URLs. E ela geralmente compra quando ela tá, com 75 pontos. Aí a gente vai definir aqui, ó, justamente, né, 2.5 pontos. Então a gente vai lá, aquela mesma coisa. Então, download de e-book, 2.5 pontos. Acho que ele não pode pontuar ponto, né? Tá aí uma coisa que eu nunca testei. Porém, né, arredonda aí para ficar mais fácil, né? Vamos arredondar lá para um 3. Vou colocar aqui, 90 pontos, só para ficar no 3 aqui bonitinho. Aí coloca lá 3 e seleciona justamente quais que são os e-books que fazem parte daquele conteúdo que justamente vai acrescentar a pontuação para a pessoa. Beleza? Bom, essa tabelinha aqui, ó, você pode seguir ela sempre, ó. Coloca aqui, ó, ponto de ação. Ponto por ação, né, no caso. Você pode seguir sempre essa tabelinha. Se você quiser criar a sua tabelinha de pontuação, fique à vontade. Essa aqui é a minha sugestão de como você pode estar fazendo a sua. Beleza? Bom, a gente configurou aqui uma coisa legal que é justamente o que nós estamos falando aqui. É justamente quando atingiu tal pontuação. Então, digamos aqui, ó. Nós estávamos trabalhando lá no começo, quando chegasse em 60 pontos, eu faria uma oferta especial. Então, eu posso colocar aqui, ó, oferta do curso X. Quando a pessoa atingir 60 pontos, colocar ela aqui, você pode selecionar uma cor que você quer colocar. Aí você pode colocar aqui, ó, para ele já aplicar nos contatos que já tem dentro da tua base, ou não, se deixar como não, vai ser apenas os contatos a partir de agora, ou se apertar como sim, ele já aplica nos contatos que já estão agora, beleza?
Deixar aqui como sim. Aí qual que vai ser o evento? Aí o evento você pode definir, por exemplo, jogar com uma campanha de venda do curso X, adicionar um segmento, adicionar uma tag, enviar um e-mail, ou então mesmo você pode enviar um e-mail aqui, ó, para o teu vendedor. Então, ó, e-mail para o vendedor. E aqui você vai colocar, por exemplo, lá, né, ó, enviar para o usuário Alan Mosco, né, vou colocar aqui para enviar também para o Falecom. E qual que vai ser o e-mail? Aí eu crio lá um e-mail do, por exemplo, assim, tal usuário atingiu a pontuação tal e eu quero entre em contato com ele para poder fazer a oferta de venda de tal curso, beleza? Aí você adiciona a ação e o que acontece? Assim que você adiciona, a pessoa atingindo essa pontuação, ela entra nessa campanha, nesse processo e você consegue automatizar um pouco mais ainda algumas ações tuas, beleza? Logicamente aqui eu só quis falar com relação à pontuação, o poder da pontuação, o que você pode fazer. Porém, quando a gente for falar de campanhas, lá a gente vai ter uma campanha de pontuação e aí a gente pode justamente estar trabalhando mais em cima disso, beleza? Bom, um grande abraço para você e nos encontramos a partir então aí da próxima aula.